Oi, gente, boa tarde. Professora Raquel, terça-feira, aula de ciências. Vamos começar. Todo mundo já está com o livro de ciências na mão. Então, a gente vai hoje dar início à circulação sanguínea, né? Finalizando o capítulo 3, né? E entrando no capítulo 4, que é a eliminação de resíduos. Então, vamos para a página 116 para aprender um pouquinho mais sobre circulação sanguínea. E depois, o capítulo 4, eliminação de resíduos, tá? Então, hoje, começamos pela página 116 e depois vamos para a página 118. Todo mundo com o livro na mão para acompanhar? Então, vamos lá, gente. Circulação sanguínea. O sistema circulatório é formado pelo sangue, pelo coração e pelos vasos sanguíneos. O sangue transporta nutrientes e gás oxigênio para todas as células do corpo. O sangue também recolhe os resíduos produzidos pelas células e os transporta para órgãos específicos para que sejam eliminados do corpo. Então vamos lá. Circulação sanguínea. Sistema circulatório é formado por sangue, coração e vasos sanguíneos, tá? O sangue ele vai transportar os nutrientes, sais minerais, vitaminas e o oxigênio para todas as células. E ao mesmo tempo o sangue também vai recolher os resíduos produzidos pelas células, né? E vai transportar o gás carbônico também no nosso organismo, tá? Vocês estão vendo que tá muito barulho, tá muita movimentação. A professora tá gravando a aula aqui ainda na escola. Eu não fui para casa porque não iria dar tempo de fazer a postagem para vocês. Tá? Por isso que vocês estão ouvindo uma grande movimentação de carro, de moto, tá bom? Continuando, né? O coração. Então vamos lá, vamos começar pelo coração. O coração é um órgão formado por um músculo. Então o coração é músculo. Ele é um músculo que, ao contrário do que as pessoas acham, ele fica no meio do peito, então o coração não fica do lado esquerdo. O coração fica no meio do peito, levemente no lado esquerdo. Então, ó, ele tem essa voltinha para o lado esquerdo. Mas isso não significa que ele fica do lado esquerdo. Ele fica no meio, com o finalzinho dele voltado para o lado esquerdo. Ele é o responsável por bombear todo o sangue nosso, né? Todo o sangue nosso para todas as partes do corpo. Então é o sangue que vai bombear, é o coração que vai bombear o sangue para o corpo todo, tá? E nós temos os vasos sanguíneos. O sangue ele vai circular pelo interior dos vasos sanguíneos. E existem 3 tipos de vasos sanguíneos, que são as artérias, os capilares e as veias. São pelas artérias que o sangue sai do coração para todas as partes do corpo. Então, o sangue sai do coração pelas artérias, tá? E vai para toda a parte do corpo. Eles se ramificam, né? Elas se ramificam em muitos vasos sanguíneos fininhos. E esses vasos sanguíneos bem fininhos vão se chamar capilares ou vasos capilares. Os capilares são os vasos que levam os nutrientes e o gás oxigênio para todas as células. Também são os capilares que recolhem o gás carbônico e outras substâncias que devem ser eliminados no organismo. Então,
os capilares é que vão fazer isso, tá? O sangue vai correr pelos capilares, né? Levando os nutrientes e o oxigênio, e também vai correr pelos capilares, né? Recolhendo o gás carbônico e os resíduos das células, né? Substâncias do nosso organismo que depois vão ser eliminadas, que depois vão embora, tá? E como que o sangue vai voltar pro coração? Pelas veias, tá? Então, pelas veias, o sangue volta de toda a parte do corpo pro coração. Do lado esquerdo, a gente tem o esquema do livro, né? E do lado direito, a gente tem um esquema mais simplificado, tá? Dessa circulação sanguínea, né, do sistema circulatório. Uma coisa que eu quero que vocês reparem é que tudo aquilo que é vermelho é artéria e tudo aquilo que é azul é veia. Então eu quero que vocês aprendam isso. Olhem para o desenho, aquilo que for vermelho são as nossas artérias. E o que for azul são as nossas veias. Tá? Então eu quero que isso fique bem gravado para vocês. Olha lá. O sistema circulatório ou cardiovascular é formado pelo coração e vasos sanguíneos e também pelo sangue, né? E é responsável pelo transporte de nutrientes e oxigênio para as diversas partes do corpo. Então aqui a gente tem um slide bem resumidão mesmo, né, do que é formado o sistema circulatório. Não se esqueçam aí que o sangue também faz parte desse sistema circulatório, tá? O que a gente tem de estrutura é o coração, as veias e as artérias, e também os capilares, que são as ramificações bem fininhas dessas veias e artérias. Reparem novamente que essa imagem, a artéria está em vermelho e a veia em azul. Sempre vocês vão encontrar desta maneira o que é artéria em vermelho e o que é veia em azul, tá bom? Isso é uma determinação da anatomia para identificar pela cor aquilo que é veia e aquilo que é artéria, tá? Olha os capilares, né? Olha como são os capilares. Os vasos capilares são vasos com diâmetros extraordinariamente pequenos, ou seja, microscópicos, bem fininhos, bem pequenininhos, e estão presentes nos tecidos do corpo humano, né? Cedendo nutrientes, gás, oxigênio e hormônio às células. Além disso, recolhem gás carbônico e resíduos do metabolismo celular. Então, a professora também deixa para vocês a definição do que são os vasos capilares ou os capilares, tá? Eles são muito pequenininhos, o diâmetro é microscópico, é muito pequenininho, gente, tá? É muito pequeno mesmo, mas eles são de extrema importância, porque são eles que vão distribuir os nutrientes e o oxigênio, também hormônios às células, e também vão recolher o gás carbônico e o resíduo das células, que depois vai ser eliminado pelo nosso corpo, tá? Muito bem. Passando do sistema circulatório, nós vamos agora para a eliminação de resíduos. Então agora a gente vai ver como que é que a gente põe para fora os resíduos do nosso corpo. Então a gente entra no capítulo 4, eliminação de resíduos. Em suas atividades, as células produzem resíduos que, se forem acumulados no corpo, poderão tornar-se prejudiciais para a saúde. O processo pelo qual o corpo elimina
elimina essas substâncias é chamado de excreção. Então, conforme as células vão trabalhando, elas vão produzindo resíduos. Esses resíduos, se eles vão se acumulando no nosso corpo, a gente pode acabar adoecendo, eles são prejudiciais para a nossa saúde. Então, o processo que faz esses resíduos serem eliminados, né, essas substâncias serem eliminadas, se chama excreção, tá? No corpo humano, existem órgãos que atuam na separação e na eliminação de substâncias dissolvidas no sangue. Esses órgãos compõem o sistema urinário, formados por rins, ureteres, que são esses, parece esses caninhos aqui, ó, a bexiga e a uretra, tá? Então, o sistema urinário é formado pelos rins, pelo ureter, pela bexiga e pela uretra aqui. Reparem que nos rins nós temos ramificações de veias e artérias. Por quê? Porque o sangue vai ser filtrado nos rins, ele vai ser filtrado aqui nos rins, e para chegar nos rins, os rins precisam ter ligação com as veias e artérias, tá? Formação e eliminação da urina. O sangue percorre os vasos sanguíneos até chegar aos rins. Então, ó, o sangue está percorrendo pelos vasos sanguíneos e chega pelos vasos, né, sanguíneos aos rins. Olha aqui, ó. Então tá chegando, ó, o sangue tá chegando no rim aqui pelos vasos sanguíneos. Os rins filtram o sangue e dele retiram água e outras substâncias. Essa mistura forma a urina. Então, os rins vão filtrar aqui dentro o nosso sangue, vão tirar a água e as outras substâncias, né? As substâncias ruins, as substâncias que não podem ficar no organismo, né? E essa mistura dessas substâncias com a água vai virar urina. Xixi, viu, gente? O sangue volta a circular pelo corpo, filtrado, ou seja, ele já está limpo, tá? Então, ele volta, o sangue filtrado volta para o corpo. A urina que se forma nos rins, então a urina tá aqui, ela se forma nos rins e ela segue pra bexiga, né? Ela tem que descer lá pra bexiga, né? Pelo ureter. Então, você tem um ureter aqui e o outro ureter aqui. Então, a urina que já está formada aqui dentro dos rins, ela desce e vai encher a bexiga de urina, de xixi, né? A urina fica armazenada na bexiga urinária. Quando a bexiga urinária fica cheia, o que acontece? Dá vontade de fazer xixi. A gente tem vontade de urinar, dá vontade de fazer xixi. Certo? Então, quando encheu a bexiga, dá vontade de fazer xixi. E aí, esta urina vai sair da bexiga pela uretra, tá? Que vai, né, a uretra que vai conduzir a urina até o meio externo. Das meninas de um jeito, dos meninos de outro jeito, tá? Mas
a gente tá aqui falando de como é formado a urina, né? E como ela chega até a bexiga, tá? Então é assim que acontece, tá bom? As meninas eliminam o xixi de um jeito, os meninos eliminam o xixi de outro jeito. Pela uretra, menina tem uretra? Tem. O menino também tem uretra. Então, cada um é de um jeito. Mas é importante que vocês saibam como acontece o processo, né, dessa eliminação de resíduos, que foi o que a professora acabou de explicar agora. Muito bom, gente. Olha lá. Tem atividade para hoje. Nós temos o combinado do nosso cabeçalho, tá? Então, Araraquara, 18 de maio de 2021. Aula de ciências, unidade 3, funcionamento do corpo. Copia isso no caderno, é o cabeçalho, tá? E agora eu vou explicar quais são as atividades que vão ser feitas. Páginas 117, 118 e 119. Página 117. Por que é importante que os vasos sanguíneos estejam espalhados por todas as partes do organismo? Aí a gente está falando lá do sistema circulatório, tá? Nós estamos lá no sistema circulatório. Então, por que é importante que os vasos sanguíneos estejam espalhados por toda a parte do corpo? Por que tem que ter vaso sanguíneo no corpo inteiro? Por que é importante isso, né? O 6, ler o texto e responder as questões, né? Primeira, qual é a função do sangue do nosso organismo? Por que a gente tem sangue no organismo? A letra B, qual é a importância da doação de sangue? E a letra C, quem é que pode ser o doador de sangue? Então, essas informações estão no textinho da pergunta 6. Página 118, tá? Aí nós já estamos na página 118 falando a respeito do sistema excretor, tá? Nós já entramos na parte dos rins, da bexiga, tá bom? Qual é o nome do processo de eliminação de resíduos do corpo humano? 2. Qual é a relação entre o funcionamento do sistema circulatório e a eliminação de resíduos? Então, eu quero saber a relação entre o funcionamento do sistema circulatório e a eliminação dos resíduos. Porque pelo sistema circulatório, o sangue vai recolhendo os resíduos, né? E vai levando para onde? Vai levando para os rins. O que vai acontecer nos rins? Então, eu quero que vocês escrevam para mim como acontece essa relação. A água no corpo humano. Além de filtrar o sangue, outra função dos rins é controlar a quantidade de água no organismo. Para manter a saúde, é importante equilibrar a quantidade de água perdida e a ingerida ao longo do dia. A tabela a seguir mostra eu não consigo ler, gente, tá muito pequenininho. De eliminação de água, a professora colocou muito pequeno, né? Página 119, tá? Então, vocês têm a tabela da perda diária do ser humano adulto de 70 quilos. Então, vocês vão ler esta tabela, interpretar a tabela e escrever o nome dos órgãos que realizam as funções descritas a seguir, né? Os canais que conduzem a urina dos rins até a bexiga urinária. Os órgãos que órgãos que retiram do sangue água e outra substância. Órgão no qual a urina fica armazenada.
canal que conduz a urina até o meio externo, né? Depois, 4. Do que a urina é composta? Porque ela precisa ser eliminada no nosso organismo com frequência. Explique. Pessoal, tem 3 perguntas nessa pergunta 4. A primeira, do que a urina é composta? Do que é feita a urina? A urina é feita disso, disso e disso. Por que ela precisa ser eliminada do nosso organismo com frequência? A urina precisa ser eliminada por causa disso, disso e disso. Tá? Na verdade, são 2 que vocês vão ter que explicar. Do que a urina é composta e por que ela precisa ser eliminada. Tá? Eu quero essas 2 respostas explicadas na questão 4. Tá? 5. Por que é necessário um sistema encarregado de limpar o sangue no corpo humano? Tá? Por que a gente precisa ter um sistema só para limpar o sangue do nosso corpo? O que acontece se o sangue do nosso corpo não é limpo? O que vai acontecer com a gente? Tá? Pessoal, eu peço desculpas pelo barulho, tá? A professora tentou falar o mais alto possível para que vocês pudessem entender as explicações. Eu tô aqui na escola, né? No período da tarde é muito complicado porque a gente tem essas motos que ficam passando e não tem como a gente pedir para não passar, né? Mas eu espero que vocês tenham escutado pelo menos um pouco da explicação da professora, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Amanhã a gente tem aula de história e sexta-feira a gente tem aula de geografia, tá? Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida e a gente se vê amanhã na aula de história então, tá bom? Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, tô até às 18 para conversar com vocês, tá? Um beijão, até amanhã na aula de história.